Olá, pessoal. Então vamos dar início a mais uma aula do CBFT 115, Biologia de Micro-Organismo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre crescimento populacional, no caso, crescimento populacional de bactérias. Meu nome é Newton Moura de Santos e eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, do campus de Florestal. Muito bem. O crescimento de qualquer ser vivo, ele envolve quatro fases bem distintas, e a gente pode representar essas fases através dessa linha nesse gráfico. Então, ele envolve uma fase inicial, que é uma fase de adaptação a esse organismo, ao ambiente onde ele está inserido. Em seguida, a partir do momento que ele está adaptado, ele começa a se desenvolver. Depois ele tem uma fase de estabilização e, por fim, ele tem uma fase de declínio. Então, didaticamente, vamos separar essas fases da seguinte maneira. Essa primeira fase, essa fase de adaptação, nós vamos denominar de fase lag. Então, essa é uma fase onde, para o nosso caso específico de bactérias, é uma situação onde essa bactéria está se adaptando às condições do meio onde ela foi inserida. Como, por exemplo, vamos supor que existe um determinado recurso naquele local, determinado tipo de carboidrato ou uma temperatura. Então, o metabolismo daquela bactéria ele tem que se adequar àquela situação. Para isso, existe toda uma plasticidade fenotípica da bactéria, onde ela vai produzir enzimas ou vai reprimir ou desreprimir determinados genes para que determinadas enzimas sejam produzidas. Toda esta preparação é o que nós chamamos de fase lag. E essa fase lag, ela pode ser rápida ou ela pode ser extremamente longa. Isso vai depender do tipo de micro-organismo, isso vai depender do tipo de ambiente onde esse micro-organismo está inserido. A partir de um certo ponto, né, que foi colocado aqui nesse meu exemplo, exatamente nesse ponto aqui, existe uma mudança de comportamento dessa bactéria, né, do metabolismo dessa bactéria, onde esse metabolismo vai passar a ser extremamente acelerado. E a gente pode verificar essa aceleração do metabolismo em função do número de células que vão surgindo. Durante esse período, o crescimento do micro-organismo ele passa a ser um crescimento logarítmico. Então, nós chamamos essa fase de fase log. Então, ela está representada nesse espaço aqui. Nessa situação, nós temos que o número de células ele vai dobrando por uma determinada unidade de tempo. Conforme você vai tendo o desenvolvimento desse micro-organismo, conforme ele vai utilizando os recursos, né, como por exemplo, vamos supor que exista glicose naquele local, e essa glicose vai se extinguindo, começa a ficar mais escasso a disponibilidade desse recurso, assim como o próprio meio ambiente ele começa a se alterar. Por exemplo, se você tem um organismo que está fermentando, ele vai produzindo ácidos orgânicos e esses ácidos orgânicos vão acidificando o meio. Isso por si só é suficiente para modificar o metabolismo. Então, você passa a não ter mais um ambiente propício para o desenvolvimento daquele micro-organismo, seja pela falta de nutrientes, seja pela alteração do ambiente. Então, a gente muda dessa fase log, onde a gente tem um crescimento, né, um metabolismo bastante acelerado, para o metabolismo que começa a diminuir. E nesse ponto, a gente tem que o número de células que começam a surgir, ele é igual ao número de células que começam a morrer. E aí nós entramos na fase chamada de fase estacionária, tá? Ou fase de platô. Então, a gente observa isso através de uma linha reta, tá? Então, a nossa curva ela se estabiliza, mas ela se estabiliza quando nós pensamos em termos de população, porque se a gente fosse pensar só em termos de uma unidade celular, né, uma bactéria, essa bactéria ela pode permanecer viva ou ela pode morrer. Tá? Agora, na média, a gente tem que o número de células que estão vivas é igual ao número de células que estão morrendo. Okay? Então, por isso que a gente tem essa estabilidade. Bem, mas entre essas células que permanecem vivas, a gente vai ter uma série delas que continuam utilizando os recursos existentes. Então, continua produzindo metabólitos, continua alterando aquele ambiente, continua alterando a temperatura, né? Ela passa a ser cada vez mais quente. E isso tudo vai contribuindo para tornar cada vez mais inadequado aquele habitat para o micro-organismo que está lá inserido. Isso vai fazer com que o número de bactérias que passam a morrer agora será maior do que o número de bactérias que surgem. E nós entramos numa outra fase que é chamada de fase de morte ou fase de declínio. Tá? Então, essas são as quatro fases, né, do ciclo de crescimento, e isso aqui é para bactérias, mas se a gente for pensar bem, qualquer ser vivo passa também por essas quatro fases. Ok? Eu quero chamar a atenção para esse segmento aqui, que é essa fase log, muitas vezes também chamada de fase exponencial. Então, vamos saltar ela aqui, ó.
Então, essa parte aqui, essa região, é uma região onde o número de células, então, ele está duplicando por uma determinada unidade de tempo. E a gente tem um crescimento bastante exagerado, bastante exacerbado nesse ponto. Os cálculos relativos ao crescimento de micro-organismos, eles são feitos com base nessa região. Então é muito importante que a gente consiga detectar o ponto de inflexão dessa curva, ou seja, o ponto onde ela muda o seu comportamento, tanto para definir onde termina a fase log e começa a fase log, quanto para determinar onde termina a fase log e começa a fase estacionária. Então, dessa forma, nós definimos aqui a fase de crescimento logarítmico. Okay? Muito bem. Essa curva ela foi montada com base na densidade óptica dos micro-organismos, né, que é o que está mostrando aqui. Então, o que significa isso? É uma curva que foi criada para micro-organismos planctônicos, ou seja, que estão em cultura líquida, e eles, conforme vão se desenvolvendo, eles vão turvando o meio. Essa turvação, ela causa uma maior absorção de luz, e esse aumento da absorção de luz está sendo detectado através da densidade óptica. Usualmente, nós detectamos isso no comprimento de onda de 600 nanômetros. Tá? Isso faz com que o número de células que a gente está vendo surgir, ele não caia muito. A gente vê que é muito discreto aqui a queda. Por que isso? Porque mesmo que a célula morra, a célula continua no ambiente. Então a gente continua observando a célula. Né? Uma outra forma da gente medir o ciclo de crescimento, né, que é uma forma um pouco mais complexa, mas muito mais perto da realidade, é a gente utilizar a contagem de organismos viáveis. Nesse caso, a gente vai observar quais são os organismos que estão vivos. Existem várias técnicas para a gente fazer isso. Uma das mais comuns é a gente plaquear o micro-organismo em placas de Petri, onde a gente vai fazer a contagem das bactérias, tá? Nós chamamos de unidade formadora de colônia. Quando a gente estiver nas aulas práticas, nós vamos aprender algumas dessas técnicas, ok? Muito bem, mas vamos nos ater a essa região aqui, essa partezinha que eu chamei de fase log. Então vamos ampliá-la aqui. Ó, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um determinado tempo, então no tempo zero, eu tenho um número total de células de uma célula. Ok? Meia hora depois, no tempo 0,5, eu tenho duas células. Mais meia hora, ou seja, com uma hora de incubação, eu vou ter quatro células. E assim por diante. Então, observe que o número total de células está aumentando, está duplicando. Se a gente pegar aqui, ó, depois de 10 horas, começando de uma célula, eu tenho aproximadamente 2 elevado a 20 células presentes. Então, a taxa de crescimento, duplicando as células, ela faz com que, num tempo relativamente curto, o número de células seja extremamente elevado. Vamos representar isso daqui nesse gráfico. Então, eu tenho aqui um gráfico, vou fazer primeiro uma escala aritmética em relação ao tempo. Então, se a gente vai plotando uma célula, meia hora depois duas, mais meia hora quatro, nós vamos ter um gráfico que corresponde a essa situação. Tá? Que é semelhante àquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Aquela região. Agora, como a gente tem isso com esse comportamento, como a gente tem esses micro-organismos com esse comportamento, nós podemos plotar isso em uma escala logarítmica. Então, vamos colocar numa escala logarítmica aqui e ver como é que fica. A gente consegue uma linha reta. Tá? Essa linha reta, ela possui uma determinada inclinação. Veja bem que essa linha ela foi feita plotando esses dados numa escala logarítmica. Tá? Então, aqui está 10, 100, 1000 e assim por diante. E esse dado é extremamente importante, porque a inclinação dessa linha, ela pode nos dizer qual é a velocidade de crescimento desse micro-organismo. Então, se ele estiver pouco inclinado, significa que ele cresce mais devagar. Tá? O tempo para gerar uma nova bactéria, o tempo para ela se dividir, é mais lento. Agora, se a inclinação é maior, significa que o tempo para gerar uma nova população, né, o tempo de duplicação da célula, ele é mais rápido. Ok? Muito bem. Olha aqui um exemplo. Ó. Eu tenho uma inclinação de 0,05. Né? Nessa situação aqui, ó, eu vou
ter um tempo aqui de 6 horas. Então, começou aqui 0 até 6 horas. E passou de 2 vezes 10 a 7 para 4 vezes 10 a 7. Então, em 6 horas, eu tive a duplicação da população. Se eu tivesse isso mais inclinado, aqui, ó, vamos supor que a minha linha estivesse passando nesse ponto, eu teria aqui que, um tempo de 3 horas, eu tive a duplicação da população. Passou de 2 para 4 vezes 10 a 7. Tá? Então, a minha inclinação, o meu slope, essa minha reta, ela me diz sobre o tempo que a população leva para se duplicar. Tá? Vou colocar agora alguns cálculos para que a gente possa entender isso melhor. Então vamos supor que uma bactéria, ela por fissão binária, ela vai se dividir, originando duas bactérias. Cada uma dessas duas também vai se dividir, e aí nós teremos 4 bactérias. E assim sucessivamente. 8, 16, 32, 64, 128. Então, nossa população vai dobrando de tamanho cada vez que cada célula se divide. No meu exemplo aqui, o número 16, ele equivale a final, né, a população final, né, o número de micro-organismos no final dessa população. Então, a gente pode dizer que esse 16, vamos representá-lo como sendo um N maiúsculo, e ele equivale à população final. População final. Ok? Bem, uma outra forma da gente representar isso, essa fissão binária, né? Então, está aumentando aqui de 2, está sempre duplicando a minha população, seria de começar aqui, ó, 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é exatamente igual a 1. Quando eu tenho a primeira divisão, né, que 1 se transformou em 2, eu vou ter 2 elevado a 1. Na segunda vez que essa população se dividir, eu vou ter 2 elevado a 2. E assim por diante. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, de acordo aqui com o número de vezes que eu tive essa divisão, então o número de vezes que a minha população se multiplicou, se dividiu, eu vou ter N vezes que ela se dividiu. Então aqui eu vou ter que N minúsculo é o número de gerações existentes. Então, número de gerações. Ok? Então, nesse meu exemplo aqui, o número de gerações é exatamente igual a 4. Tá? 2 elevado a 4 igual a 16. Podemos criar uma pequena expressão disso, né? Então, nós temos que o número final da minha população, então minha população final, que eu expressei como sendo N, ele é igual a 2, por causa que a fissão ela é binária, elevado ao número de gerações. Então, é igual a 2 elevado ao número de gerações existentes. No meu exemplo, 16 vai ser igual a 2 elevado a 4. Ok? Bem, mas acontece que isso, se a gente começar a partir de uma única bactéria. Então, começando de uma única bactéria, eu tive 4 gerações. 1, 2, 3, 4. Mas e se eu começar de 2 bactérias? Né? Então, se a minha população inicial ela não for uma bactéria. Então vamos colocar uma outra sigla aqui, ó. Vamos chamar de N0 igual a população inicial. Então, se a minha população inicial ela não for igual a 1, o que eu terei que fazer é multiplicar o meu número final, ou seja, a minha população final, pela população inicial, pelo número de organismos que começaram a fazer aquela divisão. Então, vamos supor que eles
começou com 2. E nós tivemos também 4 gerações. Tá? Então, ó, daqui aqui eu vou ter a primeira geração. Daqui aqui eu vou ter a segunda geração. Então, eu vou ter a primeira. Daqui aqui eu vou ter a segunda. Daqui aqui eu vou ter a minha terceira geração. Daqui aqui eu vou ter a minha quarta geração. Tá? Então, eu vou ter que, nesse novo exemplo, n vai ser igual a 2 elevado a 4, 4 gerações, 1, 2, 3, 4, porém começou com 2 vezes 2. Isso vai dar quanto? Isso vai ser igual a 32. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, se eu tiver mais uma divisão, eu vou ter 32 bactérias, né, 32 micro-organismos, 32 células aqui no final. Ok? Então, eu posso expressar essa equação de uma forma mais correta, onde vai ficar n é igual a n0, população inicial, que multiplica 2 elevado a n. Ok? Outros dois termos que nós podemos tirar daqui é o seguinte. Durante esse período decorreu um certo tempo. Então, daqui até aqui, nós tivemos um determinado tempo. Vamos chamar isso de tempo igual a t, tempo total. Esse tempo total, usualmente nós temos aí horas que isso está ocorrendo. Mas existe também um tempo necessário para que ocorra a divisão de uma bactéria em duas. E esse mesmo tempo de cada uma dessas daqui se dividir em outras duas e assim por diante. Isso é o tempo de geração, é o tempo necessário para gerar uma nova bactéria, gerar uma nova célula. Eu vou representar isso como sendo G. Então, isso aqui vai ficar G igual ao meu tempo de geração. Esse tempo de geração, usualmente, ele é dado em minutos. Evidentemente que, de acordo com o tipo de micro-organismo, nós teremos alguma especificidade para ele. Então, ele poderá ser dado em horas. Em alguns casos, né, em poucos casos, a gente pode ter isso até em dias. Ok? Então, nós temos essa expressão que ela nos diz sobre a taxa de crescimento desse micro-organismo. A população final é igual à população inicial multiplicado por 2 elevado ao número de gerações que ocorreram naquela população. Conforme nós vimos, a fórmula para o crescimento do micro-organismo, ela diz que o número final de micro-organismos é igual ao número inicial multiplicado por 2 elevado ao número de gerações. Mas em muitas situações, nós não temos como estimar o número de gerações, mas temos como estimar o número inicial de micro-organismos e o número final. Portanto, uma melhor forma de escrever esta fórmula é a gente isolar o número de gerações para poder calculá-lo. Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos colocar log em todos os componentes da equação. Log de n vai ser igual a log de n0 mais n, então o n vai descer, log de 2. Como que isso vai ficar? Então, vamos isolar agora este componente. Então, n log de 2 vai ficar igual a log de n menos log de n0. Isolando, deixando apenas n,
vai ficar aqui o número de gerações é igual a log de n menos log de n0 e log de 2 para baixo. Log de 2 dá para a gente calcular, então nós temos que a equação final vai ser log de n menos log de n0 dividido por 0,301. Ok? Então, esta fórmula nós poderemos utilizá-la para calcular o número de gerações que aquela população teve, desde que nós conhecemos o número de bactérias no final, ou o número de micro-organismos no final, e o número de micro-organismos que deu início à cultura. Para calcular qualquer uma dessas duas situações, o número final ou o número final, é possível em laboratório. Em algumas situações, nós precisaremos calcular o tempo de geração. Então, o tempo de geração ele vai ser expresso como Cg igual ao tempo total de crescimento daquele micro-organismo dividido pelo número de gerações. Então, dessa forma, com essas três fórmulas, nós podemos calcular praticamente todos os parâmetros envolvidos no crescimento de micro-organismos, pelo menos os parâmetros mais simples. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou passar alguns exercícios para vocês tentarem resolver em casa. Na próxima aula, a gente procura esclarecer as dúvidas que vocês possam ter tido na resolução desses problemas. Então, o primeiro deles, a partir de 4 células bacterianas por ml, em um meio de cultura rico, com uma fase lag de 1 hora e tempo de geração de 20 minutos. Quantas células existirão nessa cultura após 1 hora? Então, eu quero saber aqui o número final, né, de bactérias e células, né, o N em maiúsculo. O T vai ser 1 hora, o G, que é o tempo de geração de 20 minutos, e aí a gente tem que pensar nessa questão da fase lag, tá? E depois de 2 horas, quanto é que vamos ter? Então, você faz a conta novamente, só que agora considerando o tempo de 2 horas. E considerando 2 horas, mais das 4 células que a gente tinha no começo, uma delas morresse meia hora depois que começou a incubação. Ok? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo, você vai calcular o tempo de geração em um experimento realizado em crescimento, onde o meio de cultura foi inoculado com 5 × 10 a 6 células por ml, tá, da bactéria Escherichia coli. Após uma fase lag de 1 hora, e teve um crescimento exponencial por 5 horas, originaram uma população de 5,4 × 10 a 9 células. Tá? Então, a gente quer saber o tempo de geração. Dados que são importantes aí para vocês. Ó. Então, 5 × 10 a 6 células por ml é o número inicial de células. Tivemos uma fase lag de 1 hora. Tivemos uma fase de crescimento exponencial, ou seja, uma fase log de 5 horas. Tá? E o número final de células é 5 × 10 a 9. Basta lançar nas equações que eu mostrei para vocês. No terceiro exercício, a gente tem o seguinte. Ó. A produção de alguns metabólitos por bactérias ele pode depender da concentração de bactérias existentes no ambiente. Isso nós chamamos de quorum sensing. Um exemplo típico de quorum sensing é a produção de antibióticos. Aparentemente, essa produção de antibióticos ela ocorre apenas quando a população ela atinge uma certa quantidade, uma certa concentração. Então, nesse nosso caso aqui, 10,9 unidades formadoras de colônia. Tá? Suponha que você pretende produzir um determinado antibiótico a partir da bactéria Streptomyceto. E aí o tempo de geração, né, o G, é de 45 minutos. Eu quero saber quanto tempo eu vou precisar incubar até a produção, até se iniciar a produção de antibiótico. Tá?
E aí nós vamos considerar que a cultura se originou com 1 vezes 10 a 6 unidades formadoras de colônia e possui uma fase lag de 2 horas. Então, quais são os nossos dados? Eu tenho que, a minha população tem que chegar a essa quantidade aqui, ó, 10 a 9 unidades formadoras de colônia. Então, esse aqui é o meu número final de população. Eu inoculei a minha cultura inicial com 1 vezes 10 a 3 unidades formadoras de colônia. Tá? Tem uma fase lag de 2 horas. Então, eu quero saber o tempo necessário para a produção desse antibiótico. Ok? Para começar a produção desse antibiótico. Muito bem. O último exercício é o seguinte. Então, a legislação brasileira estabelece que para o queijo Minas Frescal, o limite de coliformes totais é de 3 vezes 10 a 3 unidades formadoras de colônia por grama de queijo. Supondo que um queijo foi contaminado com um coliforme, então uma única bactéria, hipotética, hein, no processo final de elaboração, qual vai ser o tempo que esse queijo se encontra apropriado ao consumo? Então, nós temos os seguintes dados. O tempo de geração. Caso esse queijo esteja refrigerado, vai ser de 180 minutos. Agora, se ele não estiver refrigerado, se estiver posto na bancada, né, sem nenhum cuidado quanto à temperatura, o tempo de geração ele vai passar de 180 minutos para 40 minutos. Ok? Então, eu quero saber quanto tempo que esse produto pode ficar adequado ao consumo nessas duas condições, sobre refrigeração e sem refrigeração. Ok? Esses dados são hipotéticos, tá bom? Tudo bem, pessoal. Então, na próxima aula, a gente resolve esses exercícios com vocês, tá? Mas vão tentando resolver todos eles. Até mais. Muito obrigado.